Oi, pessoal, estamos abrindo nosso quarto podcast, hoje tendo a honra de receber aqui o Dr. Marconi, um grande neuropediatra. Além de ser um grande neuropediatra, o Dr. Marconi é um dos maiores influenciadores digitais dessa causa TDAH e autismo. Dr. Marconi, muito obrigado aqui por você estar com a gente hoje. Messina, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, de conhecer o Arthur, de conhecer o Projeto Girassol. Muito obrigado pelo convite. É realmente um prazer gigante poder conversar e tratar de um assunto que eu amo, que eu tô todo dia trabalhando com eles e todo dia trabalhando com pais. E obrigado mesmo pelo convite. Nada, eu que te agradeço. Vou começar com a primeira pergunta, querendo conhecer um pouco mais da tua motivação. O que te levou na medicina a escolher a pediatria, depois essa especialização da neuropediatria e depois a especialização ainda mais caindo dentro de crianças autistas, TDAH e a tua história lá de clínica, de tudo. Conta um pouco pra gente. Essa história é complexa. Meu pai tinha um filho adotado que tinha a mesma idade do que eu e esse filho acabou falecendo. Ele tinha 8 anos, eu 9. E meu pai fala que depois dessa morte, eu nunca mais parei de falar que queria ser médico. Foi um erro médico, a gente acha que foi um erro médico, que chocou a família, sabe? Você tinha 9 anos. Eu tinha 9 anos, ele 8, ele teve uma septicemia, a gente estava jogando futebol no campo, ele caiu sobre mim, bateu o joelho, e aí, depois desse evento, ele veio a falecer. Septicemia é tipo infecção generalizada. Uma infecção generalizada. E aí depois, o pai fala que depois disso eu comecei a falar em ser médico, em ser médico, em ser médico o tempo todo. Depois teve um outro evento que eu estava viajando, estava com uma pancreatite, que é um caso grave também. E eu fui atendido por um médico, que inclusive me deu um presente na minha formatura. E quando o médico me atendeu, ele em 24 horas, ele me ajudou tanto que aí aquilo aumentou mais essa vontade de ser médico. E eu fui terminei medicina e eu tenho a honra de nunca ter atendido um adulto, graças a Deus, olha isso. Eu formei no dia 12 de dezembro, no dia 17 de janeiro já estava com o diploma e a residência naquela época começava dia 1º de fevereiro e eu iniciei logo 1º de fevereiro dentro de uma residência de pediatria. No segundo ano já da residência, eu tive um caso que me chamou muita atenção, que eu acompanhei em neurologia, e eu adorava acompanhar as questões neurológicas, estudar neurônio, estudar o desenvolvimento cerebral, como é que acontece. E aí eu tive um grande problema, Messina, que é o seguinte: quando você fala que quer ser neuropediatra lá na residência, todo paciente neurológico eles vão colocar na sua enfermaria. Qualquer idade. Toda criança, né? Toda criança lá. E aí, assim, vi um paciente que era autista, com pneumonia, enfermaria do Marconi. Vi um paciente com catapora, epilepsia, enfermaria do Marconi. Teve um dia que eu até estressei. Falou, peraí, não estou entendendo vocês. Eu não sou neurologista, eu estou fazendo pediatria. Porque o pediatra, lógico que isso não estou falando de todos, mas existe uma certa dificuldade em atender a criança com o transtorno do neurodesenvolvimento, com o transtorno neurológico. A gente tem um pouquinho de medo, porque se a pediatria já é difícil, a pediatria junto com uma criança neurológica se torna mais difícil ainda. Então, por isso que a gente tem pouco neuropediatra, precisa de mais tato, mais cuidado, mais paciência. E aí, por isso que faziam isso. Até hoje, assim, se precisou de receita azul ou receita amarela, vai para o seu neurologista que o pediatra não passa, né? Então, aí, na pediatria, eu já quis e acabei indo para a Universidade Federal do Paraná, onde eu cursei 2 anos, e junto a um instituto chamado CENEP, Centro de Neuropediatria do Paraná, eu terminei a residência de Neurologia Infantil. Doutor Marconi, como é que surgiu essa ideia do canal, do Instagram? Que hoje tem 1.300.000 seguidores já no teu Instagram. Como é que surgiu essa ideia do médico que faz esses vídeos mais leves, mais divertidos, que aponta para os textos? Como é que surgiu essa ideia do canal? Eu casei em 2012 e fiz minha lua de mel nos Estados Unidos. Eu fui para casa de um amigo que é engenheiro, trabalha com mídia, e lá ele me falou, Marconi, aqui nos Estados Unidos tem surgido um negócio chamado Instagram, que tem até um brasileiro envolvido. E o pessoal está se envolvendo com isso. Isso vai se tornar uma plataforma de conhecimento da população. E aquilo ficou na minha cabeça, porque assim, olha, o cara lá falou, eu comecei a ver o crescimento do Instagram no Brasil. Quando eu estava
terminando a residência, eu já fazia alguns vídeos, e aí uma vez uma mãe falou, olha, você fez um vídeo e você me ajudou muito por causa disso, disso e disso. E aí eu falei, cara, eu tenho que melhorar isso. Só que eu entendo que se você fizer uma vitrine só com venda, só com a roupa, ninguém vai querer ficar lá olhando. Quase ninguém vai querer. Então tem que ser leve. A gente tem que passar informação de forma técnica, mais leve, levando a um entretenimento, levando o conhecimento de forma tranquila. E aí eu comecei a fazer. Eu tenho um sobrinho que é muito inteligente. Ele falou, tio, vem cá, eu vou fazer para você. E aí a gente sentou e começamos a fazer. E aí eu fui profissionalizando. E a coisa foi crescendo, foi para 5, 10, 15, 20 mil. E hoje, graças a Deus, nós estamos com 1,3 milhões de pessoas e levando informação. E hoje, ainda mais, o pessoal, assim, fui jantar no restaurante aqui no Rio, chegou uma mulher perto de mim e falou, doutor, me tira uma dúvida. Sério, no meio do jantar? Aí eu fui pra Gramado, teve uma mãe que falou assim, eu tava no parque, ela falou, doutor, consulta meu filho agora. Ai, não, meu Deus. Não, a gente senta na mesa e a gente conversa, mas... E aí, porque lá no Instagram eu não consigo ter uma profundidade tão grande. Vídeo de 1 minuto. É um vídeo de 1 minuto. Mas a gente vê que entrega valor e vê que transforma a vida lá. Então, assim, tem sido bem legal esse chegar da população. Marconi, te vi lá, eu vi aquilo, que legal, eu gostei. Olha que você viu aquilo, que você fez aquilo. E o que mais me faz assim, vou fazer mais um, é quando a mãe chega e fala assim, Marconi, ou manda mensagem, né? Hoje fiz o diagnóstico do meu filho porque vi aquele vídeo seu. Ótimo. E achei que estava diferente, levei no médico. E o médico falou que o meu filho precisa de tratamento. Porque a gente sabe que em neurologia, cérebro é tempo. Então, quanto mais precoce eu fizer um diagnóstico, melhor é o desenvolvimento do meu filho. Então, nesse sentido que eu tenho trabalhado lá e levado consciência à população de forma leve, de forma brincando. E às vezes eu brinco que a pessoa vai consultando comigo e aí olha assim, doutor, isso é tão diferente. Por quê? Porque lá no TikTok você faz isso. Eu falei, faz a ponta. A ponta, né? Eu vou chegar lá fora e falar, ó, Joãozinho! Como é que ela vai esperar isso no consultório? No consultório tem que ser um pouquinho mais sério, mas dá para brincar, dá para ir pro chão, dá para conversar lá no consultório também. Mas lá no vídeo dá para se soltar mais, né? Legal. E na tua bio você se descreve o teu perfil, o teu objetivo, né? Despertando o pai e a mãe extraordinário que habitam dentro de você, né? Isso é... Então, ser pai para mim é uma bênção, né? Eu sou pai de 2 filhos e eu tenho um pai que meu pai é fantástico. Meu pai é um pai que não teve estudo, que é um faxineiro, mas que a gente vê o amor nos olhos dele, né? Assim, hoje eu brinco que eu chamo meu pai para pregar um quadro na minha casa, ele vai como se estivesse pregando um quadro para um príncipe. Então, assim, isso é servir. E essa formação me fez ter esse amor com os meus filhos, né? Me fez com que eu tivesse o mesmo sentimento com os meus filhos. Então, e às vezes eu acho que falta estudar um pouquinho sobre psicologia infantil, sobre desenvolvimento infantil para ser o melhor pai. Então, o canal tem esse objetivo, de despertar realmente o melhor pai que existe dentro de você. E aí eu falo o melhor pai. Eu não falo o melhor pai típico, o melhor pai atípico, mas despertar realmente o melhor pai. E aí, tem uma história que é fantástica, é que quando eu te falei que fui só atender criança, né, assim. E quando eu estava na residência de pediatria, eu era apaixonado com aleitamento materno. Mas assim, eu estudei aleitamento materno, sabia tudo, eu era um defensor, assim, mãe nasceu, é leite materno e não tem conversa. E eu tornei um médico delegado do leite materno. Primeira noite que o Augusto nasceu. Isso antes de ter filho. Antes de ter filho. Ó, defensor da causa, tem que amamentar de qualquer maneira. Se não, eu tinha uma frase que eu falava assim, ó, seu filho não é filho da mãe, não é filho da vaca, então tem que ser leite de mãe. E eu brincava muito com isso. Primeira noite, Augusto nasceu, 3 horas da manhã, Tamar começou a passar mal, foi ganhar o neném lá para as 8 horas, e aí na primeira noite, mama de um lado, mama de outro, mama de um lado, mama de outro, Tamar desmaiou de
cansada, né? Depois de um parto. E eu pego o Augusto chorando. Quero mamar e você Quero não tem como mamar, e resolver? não tem mamar, e eu quero mamar. E eu lembrei que existia um negócio que a gente apertava, que é campainha. Eu falei, cara, Vou pedir socorro pra é enfermeira. hoje, ó, pá, campainha. Apertei a campainha, aparece a enfermeira, e aí eu olho pra ela, e ela falei, tá com fome, enfermeira. O que que eu faço? A enfermeira falou, Marconi, agora é com você. Aqui não tem. Além de você ser pai, você é médico. Aí ela, né, assim, sabe aquela... É o veneno. veneninho escorrendo assim? Temos duas oportunidades. Se o senhor quiser, eu chamo o pediatra de plantão, eu era médico do hospital. Ou o senhor mesmo pode ir lá no computador e prescrever para essa criança aleitamento materno complementar, que eu trago o leite complementar. Eu falei, cara, ela... Aí eu fui lá e descrevi aleitamento materno complementar, ela trouxe, eu dei o Augusto. A partir daquele dia, os nenéns que nasciam comigo já vinham aleitamento complementar para essa criança, se necessário, claro. Então, é porque eu tornei um médico melhor depois do meu filho. Então, o Augusto despertou em mim uma pessoa melhor, sabe? E é isso que os filhos fazem com a gente. Os filhos conseguem despertar em você uma pessoa melhor. Eu tenho certeza que depois do Arthur e do Victor, você é um outro homem. Com certeza. E eu, depois do Augusto e da Olga, sou outro homem. E assim, um é de um jeito e o outro é totalmente diferente. Um é mais carinhoso, o outro já não quer muito. Ele é mais velho. Ele é mais velho. Ele é mais gentleman, ele é mais quietinho, mais educado. Ela já chega chutando a porta e não quer, é mais irritadinha. Ele tem seletividade alimentar, ela come de tudo, chuchu, abóbora. São duas coisas totalmente diferentes, mas despertar o melhor pai é isso, é se tornar uma pessoa melhor com os filhos. E isso é possível. Muito bom. Doutor, me fala uma coisa na tua experiência. Você recebeu um pai, uma mãe, aí, ou o pai ou a mãe, no teu consultório. O pai e a mãe chegaram com a suspeita de que o filho tem autismo. Correto. Você analisou, viu aquela criança, não sei qual é o seu protocolo, mas em algum momento identificou o autismo na criança. O pai e a mãe, não, vamos falar desse primeiro caso. O pai e a mãe, ou o pai ou a mãe, não aceitaram aquele diagnóstico. Na tua experiência isso já aconteceu? E o que você diz para um pai ou para uma mãe que não aceita um diagnóstico? Messina, eu vou falar palavras bem duras, sabe? Uhum. Todos os dias eu tenho que enterrar um filho no meu consultório e fazer nascer outro filho. Porque a maternidade e a paternidade, geralmente ela começa a surgir lá na adolescência, quando você começa a namorar. Eu vou ter um filho que eu queria que a minha chamasse Luísa, que virou Olga, e você começa a criar na sua cabeça. E aí, quando o pai, quando nasce uma criança neuroatípica, o pai não fez essa construção na cabeça. Ele fez a construção de uma criança que ele idealizava. E aí, nesse nascer e morrer, o coveiro sou eu, sabe? Eu tenho que enterrar essa criança e eu tenho que fazer nascer outra criança. Sabe qual que é a maior dificuldade que eu encontro? Quando eu não faço uma construção diagnóstica. E todas as vezes que eu não faço uma construção diagnóstica com o pai, eu vou errar. E todas as vezes que eu faço uma construção diagnóstica, eu tenho chance de não errar. E o que é uma construção diagnóstica? Eu tenho que ter capacidade técnica dentro do meu consultório para te mostrar que eu estou dando o diagnóstico porque o seu filho ele cumpre critérios e que ele precisa de um tratamento e que esse tratamento vai mudar a vida dele a partir daquele momento. Tem pai que já chega na primeira consulta preparado para ouvir isso. Tem pai que não chega na primeira consulta preparado para ouvir isso. Quando o pai não chega na primeira consulta preparado para ouvir isso, e eu falo e eu faço um embate, eu tenho chance de perder esse pai, ele ir para um segundo, terceiro, quarto médico e não procurar assistência. Então você já, mesmo identificando que a criança é autista, por exemplo, está percebendo que o pai ainda não está preparado, eu vou construir. Trabalhar toda a família. E eu vou te contar o segredo. Como é que eu construo?
se tem algum médico ouvindo, vai entender o segredo do meu consultório estar cheio até dezembro do ano que vem. Primeira coisa, toda a minha consulta tem retorno, sem pagar. Mesmo que seja para eu olhar o menino e olhar a cara dele e falar, tá lindo, vai com Deus. E aí, nesse retorno, eu consigo construir com o pai, dando informações. Eu consigo construir com o pai, fazendo com que ele pegue mais dados junto ao professor, junto ao outro profissional. Eu faço uma estratégia de que ele não consiga negar, aplicando testagem, ADOS, ADI, fazendo uma avaliação neuropsicológica, indicando que outros pais procurem ele. Eu já fiz isso. E aí, quando eu faço isso, a chance de errar é pouca. E aí eu consigo, da maioria das vezes, que o pai, olha, eu entendi. Quando eu não consigo, eu fiz todo o processo e eu entendi que aquele pai ainda não tem condições de receber o diagnóstico, eu falo assim com ele, olha, aceitar o diagnóstico é o processo de tratamento do seu filho. Aceitar o diagnóstico é o primeiro passo para um bom tratamento. Mesmo que você não acredite em mim, eu queria que você fizesse a intervenção e daqui a 6 meses, daqui a 3 meses, a gente sentasse e conversasse de novo. E vou fornecendo mais informações ainda para esses pais. E aí, quando a gente faz isso, ele volta, já está preparado. Quando não consigo de jeito nenhum, eu uso da lei. Lei Berenice Piana. Pessoal, olha, artigo 3º, código 3º. Mesmo na dúvida, eu posso dar o diagnóstico. E você vai fazer a intervenção, porque se você não fizer a intervenção, você está prejudicando seu filho, e se você está contra o ECA, aí eu tenho que ser pesado, sabe? Então, assim, sua pergunta foi, o que eu falo para esse pai? O que eu falo para esse profissional? Profissional, construa junto com o pai o diagnóstico que você vai conseguir muito mais sucesso do que se você não construir o diagnóstico. O que eu falo para o pai? O primeiro passo para um bom tratamento é aceitar o diagnóstico. Uma outra coisa que eu falo é que as pessoas, sabe, medicina, esperam filhos perfeitos. Esperam filhos perfeitos e eu tenho um Augusto que tem seletividade alimentar, que alimenta 20 alimentos por dia. Esperam filhos perfeitos, eu tenho a Olga que tem um índice de refração de 9. Lógico que eu não estou comparando os meus filhos neurotípicos com a questão da família neuroatípica. O que eu quero falar é que eu não sou perfeito, que você não é perfeito e que todas as crianças vão se desenvolver se fizer um melhor tratamento, fizer um bom tratamento. Umas vão desenvolver 10%, outras 90%, mas todas vão desenvolver. E se eu não fizer o tratamento, a chance é de que eu piore o quadro. Muda de nível. Não muda de nível, porque as pessoas entendem nível de autismo como gravidade. E nível não é gravidade. Nível é suporte. Quanto de suporte ele precisa. Quanto de suporte ele precisa. Gravidade é uma outra coisa. Eu posso ter uma criança nível 1 com uma gravidade maior naquele momento. Eu posso ter uma criança nível 2 sem tanta gravidade naquele momento. Então, muda de nível, sabe? Eu posso ter uma criança, muda de gravidade. Eu posso ter uma criança que veio comigo com nível 1 e eu não fiz tratamento, a ansiedade aumentou tanto que ela não consegue mais sair na rua. Mas se eu fizer o tratamento, resolveu. Então, assim, são essas palavras. Acho que falei muita coisa, né? Não, mas tá ótimo, é bom para as pessoas. É um processo muito complexo. Esse talvez seja o processo mais complexo. São dois momentos muito complexos para o pai e para a mãe, né? Agora eu te falando como pai. O primeiro é o processo que passa da aceitação em si, né? Não é a aceitação do seu filho, não é isso. É a aceitação do diagnóstico. E porque, pelo menos, vamos dizer assim, no meu caso e de muitos pais com quem eu contato, e muitos pais que a gente tem contato, é o que vem do diagnóstico, né? Quando a dependência dele é total, tua, como o caso do Arthur comigo, o que vem do diagnóstico, que tu percebe do diagnóstico caramba, e se eu morrer? Né? É o que vem dali. Aí você fala, caramba, enquanto eu estiver aqui para escovar o dente dele, para levar ele no banheiro, para dar banho, para não sei o quê, a vida dele tá garantida, mas e aí?
quando a gente for, como é que vai ser, né? O Brasil não tem comunidade terapêutica, não tem residência assistida, não tem nada para ele no futuro. Então, você teme, o teu temor como pai é do futuro dele, quando você faltar, né? Um pouco do que você falou de tipo, todo mundo espera, né? Sendo típico ou atípico, né? Às vezes o pai quer que meu filho seja engenheiro como eu, quero que seu filho seja médico como eu, o cara vai ser cantor nas boates da noite, no restaurante, tu fica ali, tu vai viver preocupado do mesmo jeito que ele não tá ganhando dinheiro, entendeu? Então isso vai acontecer com o pai atípico ou não. Mas assim, independente disso, tu sabe que se você morrer, tu vai se preocupar que meu filho vai viver sem dinheiro, cantando nos bares da vida, mas ele não vai passar fome, não vai passar uma dificuldade, ele vai saber tomar banho, né? Então acho que a causa é o momento, a gente se estender um pouco nisso, não tem problema nenhum, porque esse de fato para o pai, eu acho que é o momento mais difícil, né? Só colocar uma coisa que às vezes eu esqueço. Papa Francisco falou uma vez assim, a verdade dita com dor vale menos do que a mentira dita com amor. E toda semana eu tenho um pai que chora no meu consultório. Toda semana, impreterivelmente. E mesmo eu sendo dócil, mesmo eu sendo, assim, falando a verdade com amor. Então, eu tô falando isso para que, caso tenha profissionais nos ouvindo, que dê o diagnóstico com amor, sabe? Outro dia, uma pessoa me falou assim, que foi num colega, e o colega falou, você tem dinheiro? Que isso? Tem não. Então seu filho vai ser isso mesmo. Poxa. Que isso, que loucura. Essa pessoa é uma pessoa até tem um renome. E às vezes aquilo na cabeça da pessoa é tão importante que eu tenho que teatralizar. E eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Uma vez eu tive um paciente que a mãe começou a chorar. Aí eu falei, olha, eu enterrei o filho dela. Eu falei, mãe, deita na cama. A mãe deitou na cama, eu tirei o lençol, coloquei o filho na barriga, cobri com o lençol, tirei o filho por baixo e... Deu luz a ele de novo. Dei luz de novo, menino. Essa mãe até hoje, eu chego a arrepiar. Lembra desse... Lembra. Doutor, aquilo foi a melhor coisa que o senhor fez na minha vida. O senhor me entregou um filho que daquele momento eu conhecia. Ali nasceu meu filho, dentro do seu consultório. Que sensibilidade maravilhosa isso, né? Chega até a encher os olhos de lágrimas. Maravilhoso. Né? Parabéns. Obrigado. Muito, muito bonito mesmo. Mas isso é meio criticado, né? Não, mas cara, não importa, assim, quem critica, às vezes, é quem tá dentro do consultório no ar-condicionado com livro e tal, que a vida real é essa, né? Aquela mãe tá, no momento, você tá percebendo que aquela mãe tá precisando, é melhor deixar ela viver com o luto dela para sempre, pra ela entender realmente. Você fez um negócio que ela compreendeu, foi bom. Tocou ela e acabou. Mas já fiz coisa errada também, tá? Mas quem nunca? Quem nunca? Se for fazer, olha, outro dia eu fiz um vídeo das coisas que eu fiz. Não tem nada que eu ame mais na minha vida do que meus filhos ali. A quantidade de coisa que eu fiz errada, eu fui olhando as fotos para trás para mostrar, fazer um vídeo justamente mostrando para os outros pais que é tudo bem se errar, né? E, cara, a quantidade absurda de erros que eu cometi com eles, desde meter o celular com 4 anos, achando o máximo, ele olhando o celular, 3 anos, 4 anos eles com o celular, na época, correr atrás dele, ele correndo, aí eu corri atrás achando que ele estava brincando de pique-pega, era aquele eloping, né, que eles fazem, eles soltam, saem correndo, estimulando aquilo, fiz muita coisa errada, né? Mas assim, tudo que se faz por amor, cara, tá além do bem e do mal. Uma vez eu vou contar uma, porque se o pessoal tá falando, você vai falar só coisa boa, não. Uma vez eu peguei uma ressonância, assim, encefalopatia hipóxica, faltou oxigênio no parto, eu olhei, falei, olha só, seu filho não vai andar, não vai falar. Decretou. O pai saiu, bateu o carro, nossa, mãe. Mas a experiência, e assim, e aí eu pedi desculpa a ele não é mais meu paciente. Aí outro dia encontrei com ele no shopping e pedi ele desculpa mais uma vez. Infelizmente a criança realmente ficou com paralisia cerebral tetra, mas hoje eu não farei isso mais. Então assim, faz parte de um amadurecimento que eu tive e que vai melhorando, né? Você tem que melhorar. Então, como médico, eu acho que eu melhorei nesse sentido. Aí eu te pergunto, se você não tivesse errado com este pai,
que de uma forma ruim, né? Bateu o carro, etc e tal. Se tivesse feito meio termo ali com ele, que não tivesse te ensinado isso. Quantos pais e mães depois disso você fez de uma forma muito mais humanizada, como você mesmo descreveu agora, por conta dessa experiência que teve lá atrás? A vida é feita disso, né? Infelizmente, exatamente. Infelizmente a gente erra e a Agora, gente você acerta. não pode errar e continuar errando. Continuar errando, exatamente. Esse é o ponto, né? Doutor, a gente recebe muita dúvida de mãe sobre diferenciar crise e birra no autismo. A criança autista grita, se machuca, bate com a cabeça, se joga no chão. Na crise e na birra. Geralmente é muito parecido. Como que ela diferencia os dois? O que a gente fala para ela? Eu queria falar uma coisa antes. Uhum. Sempre me perguntam assim, como que eu vou agir na birra? Como que eu vou agir na crise? Aí eu queria falar para você assim, como que você age antes da birra acontecer? Como que você age antes da crise acontecer? Primeira coisa, Messina, é entender isso. Porque a gente fica tentando só apagar fogo, sabe? A birra aconteceu, o que é que eu vou fazer? A birra aconteceu, o que é que eu vou fazer? Lógico que existe técnica pra gente fazer, eu vou falar, mas a partir de hoje eu queria que as pessoas começassem a pensar assim, por que que ele fez a crise? Por que que ele fez a birra? E como eu vou evitar que isso aconteça de novo? A birra, ela acontece em criança. A criança tem um cérebro imaturo, ela vai ter birra para tentar controlar o ambiente social. A crise, ela geralmente é desencadeada por um padrão de comportamento. Então, ela vai ser desencadeada por uma alteração sensorial, ela vai ser desencadeada por algo que aconteceu e vai acontecer de novo. Então, se você entende que você tem que agir antes da birra acontecer, é muito melhor do que você agir durante a birra. Então, primeira coisa para diferenciar os dois, que foi a sua pergunta, será que tem alguma coisa sensorial que está causando isso? Se for, provavelmente uma crise. O que desencadeia esse comportamento para que a criança faça isso? Não é sensorial, mas é porque ela quer ir ao shopping. E aí, a crise é tempo e intensidade que vai diferenciar. Eu tive um caso recentemente que a gente tinha uma criança que ia até o recreio, fantástico. Recreio, intervalo da escola. Ia, fantástico. Voltava do recreio, crise. Aí eu pedi uma profissional minha para ir à escola e observar o que estava acontecendo. E ela ficou o recreio o tempo todo, não conseguiu entender o que acontecia. Aí eu pedi uma outra profissional para fazer uma coisa chamada avaliação funcional de comportamento, que é o que aconteceu antes, o que aconteceu durante e o que aconteceu depois. Nós identificamos que quando a criança voltava do recreio, eles corriam o tempo todo, a professora ligava o ventilador. E o ventilador incomodava essa criança. Ou seja, descobrimos que não era uma birra, porque o que vinha ele não quer voltar do recreio. Não era isso, era uma alteração que acontecia por causa da questão sensorial. Ele não queria ter aquele incômodo sensorial de um ventilador passando nele toda hora. Então, assim, a forma de diferenciar é fazer uma análise funcional do comportamento, porque se a criança está manipulando o ambiente, isso é birra. Se a criança está desencadeando aquilo porque ela foi uma alteração sensorial ou por alguma coisa que vai acontecer, e uma outra coisa que acontece muito, Messina, é reforçamento negativo. A criança, ela faz a birra para sair e ganha. A gente recentemente teve uma criança que não queria fazer TO lá na clínica, que o pai falou, eu conheço, se você ceder, ela vai fazer isso toda vez. E foram 3 vezes que ela fez. Na 4ª, ela já se organizou. Então, tem que pensar muito nisso. Fazer análise funcional, saber por que está acontecendo, o que aconteceu antes, o que aconteceu durante, o que aconteceu depois, que você vai saber diferenciar o que é birra e o que é crise. O principal é intensidade, agressividade, impulsividade e tempo. Aí, para uma mãe que saiu com a criança no shopping, vamos pegar o exemplo do shopping, trazendo para o concreto para ela, levou no shopping. Tá no shopping, vou te dar 2 situações. A mãe levou a criança autista no shopping, a criança quis uma bala, ou um sorvete, sei lá, etc tal, tá perto da hora de jantar, ela fala, não, agora não.
Aí começou a reação. Segundo caso, levou a criança no shopping, nada aconteceu, não viu nada. Mas o shopping muito cheio, muito barulho, Natal, etc. Tal, aconteceu a reação. A criança se jogou no chão nos dois cenários. A criança se jogou no chão. O que a mãe faz nos dois casos? Deixa eu falar uma coisa bem interessante, que as mães ficam muito incomodadas com a plateia. O julgamento que ela está tendo. Você sabe que tem estudos que mostram que as pessoas se incomodam mais em como a mãe reage do que a birra da criança. Que legal. Ou seja, como você vai lidar ali, vai incomodar mais as pessoas, vai ficar mais olhando para você do que a criança realmente fazendo a birra no shopping. Vamos lá. Primeira coisa, previsibilidade. Ó, João, nós vamos ao shopping e lá no shopping a gente não vai comprar bala e a gente vai lá e vai na loja tal, fulano de tal e vai acontecer isso. Vamos bater perna. Então, vamos bater perna, isso. Se eu tenho um autista nível 3, pode ser que eu não consiga falar, porque ele não consiga entender. Mas eu posso mostrar fotos. Olha, a gente vai aqui, depois aqui, depois aqui. Eu tenho uma história social da criança vindo à consulta. A minha secretária é preta. E eu desenhei ela com cabelo Black Power, porque ela usa cabelo Black Power, e tem a historinha. E a mãe mostra, olha, a tia Ravena vai te chamar, ela chama Ravena. Tia Ravena vai te chamar, você vai ficar te esperando, depois o Dr. Marconi vai vir e tal. E para fazer isso mesmo, porque eu sei que tem criança que desorganiza na hora da consulta. Então, primeira coisa, previsibilidade. Segunda coisa na bala, se eu der, a próxima vez que eu tiver diante de uma mesma situação, ele vai chorar de novo. E aí, assim, eu fui a primeira vez, conversei, ele não chorou por causa da bala, eu tenho que fazer reforço positivo também, me ensina assim, olha, filho, hoje você se comportou muito bem, o papai está muito feliz, a mamãe está muito feliz do jeito que você se comportou hoje, a gente vive de reforço positivo. De recompensa, né? É recompensa, ok? Então, tipo, você se comportou, depois do jantar, vou te levar para... Ó, você se comportou, depois do jantar eu vou te dar a bala que você queria. Legal. Mas sair do shopping já. Uhum. Outra coisa é a questão do shopping cheio. Aí, eu acho que pode ser desencadeada uma crise sensorial. E na crise sensorial, é tirar a gasolina de perto do fogo. Eu tenho que tirar essa criança dali, senão ela não vai dar conta. Né? A gente tem que lembrar que as entradas sensoriais de uma criança com autismo ela é muito diferente da nossa. Então, o que você não suporta, para ela é realmente insuportável. Né? Eu brinco que a criança dentro do espectro, ela suporta 1000 barulhos de som e às vezes não suporta uma outra criança chupar um chiclete perto dela. Se desorganiza. Então, a gente tem que ler o ambiente e aí, diante do nível do seu filho, você vai conseguir entender. Diante do nível, diante da eficiência intelectual, você vai conseguir entender e fazer a leitura desse ambiente. Eu acho que essa, para mim, eu falei assim, eu vou ficar feliz o dia que um pai perguntar para mim assim, olha, o que eu tenho que fazer para o meu filho não ter uma crise? Porque a pergunta é, o que eu faço durante a crise? E durante a crise é fogo alastrando e eu tenho que dar conta de apagar o fogo. Então, duas coisas-chave aqui nas respostas importantes para a gente frisar. Primeira, o constrangimento que a mãe fica da criança jogada no chão e tudo. O constrangimento não fica porque o que as outras pessoas que passam estão querendo, entre aspas, analisar, vou botar julgar. Analisar é a tua reação e não é o fato de estar no chão jogado. Exatamente. Eles observam mais como a mãe age diante daquela situação do que como a criança está agindo. E a segunda coisa, o que a gente faz para evitar aquilo ali? É o tampão, é o fone de ouvido antes, ou uma musiquinha no abafador, no fone de ouvido abafador antes, e previsibilidade para birra. Ó, a gente vai, mas não vai ter bala. Depois de jantar, se comportar, a gente dá em casa. É exatamente isso. Muito bom. Vai funcionar muito. Muito bom. Doutor, já no teu livro você faz o Dr. Marconi tem um livro, eu vou pedir para botar aqui na tela para vocês. Você faz uma comparação, queria que você falasse para a gente, entre o pai mosca e o pai abelha. Qual é essa comparação? Fala para a gente. Então, porque assim, ser pai é dolorido, ser pai dói. Mas, quando a gente compara a mosca com a abelha, a gente vê quem constrói mais.
Uma abelha, não sei se você sabe, ela carrega 400 vezes o seu peso. Ela chega a visitar 1000 flores por dia. Ela suporta um vento de 60 km por hora. Ela segue uma hierarquia. Ela produz mel. Ela trabalha para a próxima geração, sem ver a próxima geração nascer. E ela poliniza. Ela leva vida onde que ela vai. A mosca, ela voa máximo 200 metros. Ela vive sempre perto dos excrementos. E onde ela pousa, ela leva podridão. Ela leva destruição. E aí, essa é uma forma didática de mostrar aos pais que a gente consegue ser pai abelha. Que o pai de verdade, ele suporta 400 vezes o seu peso em benefício do seu filho. Ele trabalha de forma hierarquizada em benefício do seu filho. Ele poliniza flores em benefício do seu filho. Ele visita 1000 flores por dia em benefício do seu filho. E o pai que é mosca, ele sempre vai estar ali em volta de coisas que não estão de acordo com o desenvolvimento do filho. Porque ser pai é necessário trabalho. Filhos dão trabalho, né? Só que filhos é a minha continuidade. Filho sou eu, né? Assim, eu me vejo no Augusto, eu me realizo na Olga, e eu tenho que fazer tudo durante 18 anos, porque a partir de 18 anos é com ele. E eles irão viver, os meus filhos, é da geração que vai viver mais de 100 anos. Então, tudo que eu preciso de fazer pro resto da vida deles, eu tenho que fazer durante 18 anos. E cada semana cai uma fichinha a menos. E a gente vê cada vez mais pais muito dedicados ao trabalho, às redes sociais, pais muito dedicados a ele, ao projeto dele. Ah, então você está falando que eu não tenho que trabalhar? Não, muito pelo contrário. Eu trabalho muito, mas eu tenho que deixar o meu filho melhor do que eu fui. E deixar... Às vezes eu brinco que todo paciente especial, é uma frase minha, todo paciente especial tem um profissional excepcional. E aí eu brinco com a questão da excepcionalidade. Às vezes a gente acha que ser excepcional é ter que mudar o mundo. Não, ser excepcional é fazer um pouquinho a mais daquilo que você faz. Eu tive um período que eu estava trabalhando de 8 às 20. 12 horas. 12 horas. E aí eu saía, o Augusto não estava acordado, a Olga não estava, né? E eu chegava, alguém ainda não tinha nascido. Eu chegava, o Augusto, a Olga estava muito pequenininha. Eu chegava, o Augusto já estava dormindo. Eu falei, cara, como que eu vou conseguir dar pro Augusto uma forma de que ele vai perceber que eu fui no quarto dele e vi ele. Aí tem umas luzinhas que a gente coloca na tomada, e ele gosta e ela gosta. E eu combinei, meu filho, todo dia eu vou passar aqui e vou te dar um beijo, para você ter certeza que eu vou fazer isso. Quando você acordar, a luzinha vai estar apagada. Porque eu vou passar, vou te dar um beijo, vou te abençoar e vou desligar a luzinha. E um belo dia eu esqueci. Papai, você não me viu. Mas você esqueceu de ir ou de tirar da tomada a luz? Não, o dia parece que eu não fui mesmo. Eu estava muito atarefado e esqueci de ir. E aí eu entendi. Cara, isso faz diferença na vida dele. Ô filho, o papai não foi. Mas que bom que você me esperou chegar. Você me viu. Então, isso é ser excepcional. Isso é falar com ele, olha meu filho, eu tô aqui. Porque às vezes a pessoa confunde assim, então eu vou ter que deixar de trabalhar? Não, você não tem que deixar de trabalhar. Você tem que tornar o momento com seu filho de qualidade. Eu falo que hoje tem crianças terceirizadas para o videogame, com pais usando rede social. Então os pais estão dentro de casa... Tá com tempo, pode dedicar para ele. E não estão dedicando. E aí, assim,
É nesse sentido, de poder mostrar para o filho que você está ali e o filho sentir que você é o super-herói dele, sentir confiança em você, sentir que você está ali para sustentá-lo de forma social, cultural, espiritual. É isso que é ser um pai abelha. Fazer essa polinização para os filhos. Muito bom. Tem uma historinha rapidamente, que me lembrou agora com essa sua fala, que era assim, o cara chega, vai passar, um grande executivo de uma multinacional vai passar as férias com a família numa ilha do Caribe ou do Havaí, sei lá onde é que era. E aí ele tá com a família, com os filhos ali e tal, vê um pescador, os pescadores voltando no final do dia, tá fazendo um passeio, vê os pescadores no final do dia voltando, com um pouquinho de peixe em cada barco, e um pescador específico com peixe pra caramba no barco. Aí chegou lá, no final do... Aí o peixe chegou, atracaram lá, acabou o passeio, ele foi atrás daquele pescador e falou assim, cara, por que você tá com tanto peixe no teu barco e os outros caras com tão pouco peixe? Não, porque eu tenho dom natural, eu sei onde é que estão, onde é que vão passar antecipadamente. Cada um vou lá e jogo a rede e já tiro todos. Caramba, que dom maravilhoso que você tem. O que você vai fazer agora? Agora eu vou botar ele para vender e vou deitar na rede com a minha família e vou aproveitar o resto do dia aqui, ver o sol se pôr aqui na nossa ilha aqui. Não, cara, você tem... Aí o cara era consultor da multinacional. Você tem um grande dom, vamos usar esse dom? Vamos agora, vamos abrir uma empresa, eu vou apostar em você. Você vai, vamos lá, banco seu barco, a gente vai montar uma frota de barco, você vai ensinar para todo mundo ali, a gente bota um monte de gente. Enfim, a história vai que ele vai contando a história, tudo que ele vai depositar no cara. Daqui a pouco eles vão ter o dono de um grande navio, já vai fazer peixe enlatado, vender, mas aí o cara pergunta, mas e aí? Mas aí você vai ficar milionário, não sei o que, a gente bota ação na bolsa, nós vamos ficar bilionário. Mas e aí? Vai fazer o que com esse dinheiro? E aí, pô, você compra uma casinha numa ilha e vai viver tranquilo com a sua família pro resto da vida. O cara... Mas eu já vivo assim. Eu já vivo assim, eu não preciso me matar para viver a felicidade de ficar com a minha família, né, tranquila. Então é um pouco disso, né? Do cara ter qual é a prioridade dele? Trabalhar, claro que tem que trabalhar, tem que edificar, tem que contribuir para a sociedade, mas no fim da história não pode se perder no que é teu trabalho principal, que é da família, né? E assim, às vezes eu recebo críticas quando eu coloco isso, ó, família, trabalho e tal. Sendo médico, tendo 3 pessoas para cuidar de seus filhos. Não tem 3 pessoas para cuidar do meu filho. Por exemplo, uma coisa que eu não abro mão, medicina, dever de casa. Eu faço todos os dias o dever de casa com meu filho. Mas a sua esposa? Nós fazemos juntos numa mesa. Existe um estudo que mostra que pais que fazem o dever de casa juntos com a criança diminui 80% a chance de drogadição. Então, presta atenção, ó. Se eu fizer dever de casa com meu filho todos os dias, eu vou diminuir a chance de 80% dele se envolver com droga. Peraí, o que esse número está falando? Provavelmente não é a questão do dever de casa. Provavelmente é o pai que faz o dever de casa, ele cumpre outras atividades, que o dever de casa é só uma ponta, que faz com que esse relacionamento crie para a criança uma segurança e que ele observa, né? Ele consegue observar o desenvolvimento do filho e fazer o guia de maneira correta. Então, é um dado fantástico, né? Assim, ó, pais que fazem dever de casa com a criança, 80% de chance de seu filho não se envolver com drogas. Porque o pai hoje não tem tempo nem de fazer o dever. O pai que faz o dever provavelmente tem tempo para brincar, tem tempo para levar para futebol, tem tempo para sentar e brincar de roda. Então, tem mais coisas por trás. Mas é essa dedicação de tempo para os filhos. Doutor, eu recebo muita mensagem, em tom até de desabafo, de muita mãe e até de alguns pais que bateram em alguma situação extrema na cabeça deles e tal. Teve um evento, eles bateram na criança. Autista, essencialmente que a gente recebe mensagem e tudo. E o tom geralmente é de desabafo, de arrependimento, etc e tal. Eu falo algumas coisas que eu acho tal, mas que mensagem que a gente passa para esse pai, para essa mãe que bateu e está arrependido? O que a gente fala para essa mãe, para esse pai? Então, bati no meu filho, eu nem vou colocar o autista. Primeira coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte: você nunca bate do ponto de vista pedagógico. Você geralmente bate para aliviar o seu estresse. Você bate porque você não suportou e agrediu. E aí, geralmente, depois que você faz isso,
descarregou a noradrenalina, vem o quê? O arrependimento. Culpa. Uhum. É normal isso acontecer. Não é pensado, eu vou bater. Não, ela geralmente age no impulso. Ponto. E é para aliviar, é para se aliviar. A segunda questão é: bater não educa, e não educa mesmo. A criança ela vai deixar de fazer aquilo ali na sua frente, mas ela vai arrumar outra estratégia para fazer se ela não entender que o que ela está fazendo é inadequado. Então, não educa. E vou te falar um outro dado. Bater em criança traz aumento de neurotransmissores igual a neurotransmissores de um TCE, de um traumatismo craniano. Nossa. Crianças que apanham têm neurotransmissores igual, neurotransmissores que prejudicam igual um TCE. Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que saber é isso. Tá bom, vou entrar numa questão polêmica. Mas a minha religião, e eu sou cristão, fala na Bíblia para bater com vara. Aí a primeira coisa que a gente tem que lembrar é: a Bíblia tem um tanto de tradução, vara pode ser um tanto de coisa que não necessariamente agressão. Literal. E depois eu penso assim: poxa, eu sou cristão, deixa eu imaginar Jesus com um filho agredindo. Eu não consigo imaginar, sabe, Jesus dando pancada no menino. Então, uma outra coisa que eu sempre falo para os pais. Mas vamos lá na sua pergunta. O que eu falo para uma mãe? Eu erro todo dia como pai. E eu não posso continuar no erro. Um ponto só, voltando para a medicina, não faz diagnóstico. Às vezes o pai me manda mensagem assim: olha, ele anda na ponta do pé, autista. Não, um ponto só não faz diagnóstico. Uma batida só não vai fazer esse estrago todo que a criança teve. Mas se você continuar fazendo, você vai ter aumento do estresse tóxico. E essa criança ela vai começar a produzir alterações compatíveis com o surgimento de transtornos neuropsiquiátricos. Isso está mais que provado. Existe uma coisa chamada estonas, que o DNA ele muda de acordo com o ambiente e produz enzimas diferentes. Está mais que provado. Isso é epigenética, está acima da genética. E bater, agredir, viver em estresse tóxico um tempo longo faz com que isso aconteça. E aí eu quero falar uma outra coisa, que não é só o bater, é o abusar do ponto de vista psicológico, porque o menino chega com tanta pressão: se você não passar, você não vai ficar, se você não fizer isso, você não vai fazer aquilo. E não é só para criança dentro do espectro, é para qualquer criança. Então, eu não bato, mas eu faço uma recriminação tão importante, eu faço um estresse tóxico tão grande no meu filho, que é pior do que você tiver batido. É pior que se você tivesse batido. Então, tem que pensar nisso também. Mas, o que eu falaria para essa mãe? Mãe, uma vez só, passou, mas se for todo dia vai trazer problema para o seu filho, não faça. E como é que eu educo então, Marconi? Eu educo orientando, conversando e fazendo ele entender que ele não pode estar ali naquela situação e fazer aquilo porque aquilo traz um prejuízo assim, 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 assado. A partir do momento que ele tem ciência de que aquilo traz um prejuízo, ele não vai fazer. Ok? Eu sempre brinco assim, que se não ensina o ladrão a não roubar, trancando todas as coisas. Se ensina o ladrão a não roubar, ensinando para ele que roubar é socialmente não aceito, moralmente não aceito, e que ele consegue construir para ter a mesma coisa. É assim que você elimina a chance de um ladrão continuar roubando, né? Então, é a mesma coisa com o filho. Se você ensinar que ele não pode, é melhor do que você bater. E não precisa. O que você faz batendo no seu filho, eu tenho 2 filhos, um de 8 e um de 6, eu faço conversando e funciona da mesma forma. A gente briga muito com as mães, eu vejo você corretamente brigando muito com as mães, com os pais, sobre o uso de telas, principalmente em idades abaixo de 2 anos, e depois daquela idade não abusar e tal. Eu recebo muita mensagem de mãe solo, que é a maioria, que o pai vai embora, é ela e a criança em casa, e ela precisa tomar um banho, ela precisa fazer uma comida, e ela usa esse recurso para deixar a criança
entretida, vou colocar bem entre aspas, enquanto ela tem 15 minutos para tomar o banho dela, deixar a criança ali. É só ela e a criança dentro de casa. Tem os seus reflexos negativos. Qual alternativa que a gente dá para essa mãe? Que a única, vamos dizer assim, a única rede de apoio dela é esse maldito desse telefone, desse celular, dessa tela. A única rede de apoio que ela tem. O que a gente fala para essa mãe? Messina, quando o fogo surgiu, foi maravilhoso. A gente começou a ter alimento mais macio para comer, a gente pôde aquecer, a gente pôde reunir e contar histórias. Só que o fogo, se ele mal utilizado, ele põe fogo na oca, ele põe fogo na criança, ele põe fogo na floresta. A mesma coisa é com o telefone, com as telas, com as mídias. A gente não pode demonizar o uso de telas. Os meus filhos, essa geração que vem agora, eles impreterivelmente, eles precisam entender sobre telas. Eles precisam de ter contato com essa tecnologia. O meu pai, ele vai apertar o mouse, ele faz assim. Por quê? Porque ele não teve contato. Então, e hoje, assim, então a primeira coisa é não demonizar a tela, ok? A outra coisa é entender que existe tempo para que a criança esteja utilizando. 15 minutos para tomar banho, atendendo as questões de 0 a 2 anos, 0, de 2 a 5 anos, 11 meses, 29 dias, 1 hora, de 6 a 12 anos, 2 horas, acima de 12 anos com assistência, não tem problema ainda. Mas existem alguns estudos vindo falando assim que o mais importante tem sido o que nossos filhos têm visto nas telas do que o tempo que ele fica respeitando esse tempo que foi determinado, ok? Então, se eu deixo meu filho de 6 a 12 anos vendo só crime, tendo acesso à pornografia, vai trazer um dano gigante. Se ele fica vendo Duolingo, fazendo propaganda, se ele fica vendo Khan Academy, vamos falar da Khan Academy, se ele fica vendo Khan Academy, que ensina matemática, português, é uma outra questão. Então, assim, tem que ponderar o que ele está vendo também. Mas, tirando isso tudo que a gente fez uma explanação maior, é assim, na época da minha mãe, não tinha telefone. E ela conseguia ir no banheiro, ela conseguia cozinhar. Por quê? Porque ela supria a gente de outras atividades. Eu sou de uma comunidade em que eu aprendi a fazer carrinho com carretel de linha, eu aprendi a fazer boizinho com manga, né? Isso aumenta a criatividade. Então, qual que é a ideia? Se você coloca a criança na tela, ela começa a querer usar cada vez mais. E você não proporciona a ela outras atividades, ela começa... Porque é dopaminérgico, né? Assim, a curtida é uma fonte de dopamina muito rápida. E se você perceber, essas crianças que ficam 3, 4 horas, quando você tira a tela, elas aumentam a irritabilidade assim, de forma gigante. E aí, diante de uma criança dentro do espectro, é a mesma coisa. Vai aumentar até mais, porque ela tem um controle inibitório muitas vezes menor, então ela vai ter até mais agressividade e impulsividade. Então, não demonizar, oferecer outras tarefas e não acreditar que por ela ficar 15 minutos para eu tomar banho, vai prejudicar meu filho. Tirar um pouco de culpa disso, de que respeitando o tempo e oferecendo outras coisas, não precisa de ficar culpada. E às vezes elas ficam culpadas, sabe? E voltando lá no início, criar filhos é difícil, não importa se é típico, se é atípico, é super prazeroso, é a melhor coisa que dos meus melhores projetos até hoje são os meus filhos, mas a gente tem que dedicar. Um momento muito difícil para muitos pais é levar a criança atípica, um autista, para uma praça, por exemplo, e ele está lá brincando, e outras crianças estão brincando todas juntas e ele está lá no canto, e aí vem a comparação. Ele começa a comparar o filho dele com os outros, olhando e olhando e olhando e comparando. O que a gente fala para esse pai, para essa mãe? Tem um livro chamado 12 Regras da Vida, você já leu? Não. Eu vou lembrar o nome do autor, esqueci, é um psicólogo importante hoje, e uma das regras da vida é compare você com você mesmo.
Se você... Porque assim, não adianta eu comparar o Marconi com uma pessoa que já tem 50 anos de experiência, ele já tá sabe, tá lá na frente. Então, ao invés dela comparar o filho dela com crianças neurotípicas, por que ela não compara o filho dela com a última vez que ela esteve lá brincando com ele? Isso é super importante. E aí, se você tem uma estratégia e você quer que ele brinque com o outro, qual foi a estratégia que você estabeleceu para que ele brinque com o outro? O que você fez hoje para que ele brinque com o outro? Ah, hoje eu fiz isso. Funcionou? Funcionou. Ah, não funcionou. Vamos tentar da próxima vez? Olha, daquela vez eu tentei isso e não deu certo, eu vou tentar uma outra estratégia. E aí, lembrar que a criança dentro do espectro, quando ela aprende de verdade. Então a gente pode ir lá e conversar com o menino mais tranquilo. E eu tenho, de vez em quando, assim, alguns pais que falam assim, Marconi, lá na sala dele, ele é o príncipe, eu tô querendo até trocar de escola. Eu falo, por quê? Porque toda hora vem um querendo abraçar, querendo beijar, querendo envolver, querendo... Por quê? Porque eles... dando liberdade, essa semana uma falou comigo assim, ele tá até correndo as meninas agora, porque elas ficam tão pegajosas, então é proporcionar a oportunidade para que eles brinquem, e comparar ele com ele mesmo, não comparar ele com outra criança, mais importante. Muito bom. Jordan Peterson, acho que é Jordan, Peterson, alguma coisa Gente, assim. olha só, não é publi, tá? Ele tá falando... Mas é um bom livro de se ler. Ele tá falando de experiência própria. Ele é um psicólogo clínico americano. Legal. Doutor, qual é a melhor forma da mãe e do pai falarem não para um autista com TOD ou para um TDAH que se frustra facilmente? Então, dá para falar não sem falar não. Por exemplo, posso beber água? Pode esperar um pouquinho que eu vou encher o copo para você? Eu te falei não. Sabe? Sem usar a palavra não. Sem usar a palavra não. Filho, eu sei que você tá com sede, mas o copo tá vazio, tem que ir lá na cozinha pegar o café, pegar a água, então espera só um pouquinho que eu vou lá e eu volto. Eu tô falando não. Papai, eu quero comer sobremesa agora. Você não acha melhor você comer o sobremesa depois do almoço? Porque você vai estar com a barriguinha mais cheia, você vai ter tempo e tal. Entende o que eu tô falando, não? É o famoso na volta a gente compra? Mais ou menos na volta a gente compra. Mas aí tem que comprar, porque assim... Não pode porque fazer por amanhã. Porque... Ou então fala, olha, hoje o papai não pode, mas a hora que eu puder, eu vou comprar. E uma coisa que eu acho, você tocou num ponto bem interessante, é não falar mentira, sabe? Assim... Essa semana teve uma lá no consultório que eu falei, não, a sua mãe não vai comprar, porque isso não existe para vender, eu ganhei de uma fulano de tal, mas a sua mãe pode comprar outro chocalho para você. Tá bom? E a mãe falando, eu vou comprar para você daqui a pouco. Não, você não vai comprar, mãe, isso não tá para vender. Entende? Desmentiu a mãe na frente da criança. Mas ela pode comprar outro chocalho. Uhum. Entende? Aí a senhora tá disposta a comprar outro chocalho? Então, é falar não sem falar não. E outra coisa, Messina, assim, uma coisa que eu odeio, é o não pelo não. O copo tá cheio, você não vai tomar água agora. Por quê, mãe? Por que não? Por que não, mãe? Porque eu não quero. Não, porque eu não quero não serve, sabe? Uma coisa mais autoritária sem... Assim, isso acontece em várias famílias, sabe? E tô falando que lá em casa de vez em quando isso acontece. E eu odeio o não pelo não. Não, você não pode tomar água agora porque o copo tá sujo. Perfeito. Você não pode tomar água agora porque a água tá muito gelada. Perfeito. Mas não, porque eu não quero, não serve. Mãe solo, que é a maioria das mães de crianças atípicas, autistas e tudo. Maioria mesmo, esmagadora. Tá sozinha, a maioria dos autistas é homem. Eles vão crescer, vão ficar mais fortes que ela. Vai ter caso de agressividade, ela tá sozinha em casa com ele, trancada dentro de casa. Que palavra que a gente tem para dar para essa mãe? Assim, uma situação muito complexa. Eu já tive uma mãe que chegou para mim e falou assim, ó, ou eu me mato, ou eu mato ele, ou você me ajuda. É verdade isso, assim. Eu acredito. E primeiro que é acreditar que tem tratamento, sabe? E existe tratamento e o tratamento ajuda muito. Mas quando resolve 100%? Não, tem casos que não resolve 100%. Mas
mais de 90% resolve. A segunda coisa é, toda criança que ela faz esse comportamento de agressividade, ela está disfuncional, é porque não foi desenvolvida uma habilidade social ali. Então, treinar habilidades sociais, exceto na crise, porque tem criança que agride na crise. E aí, às vezes, a gente precisa até de ter metodologia de contenção, diferente do que aconteceu recentemente, que quebraram o braço de uma criança, tem técnica para isso, às vezes a gente precisa de fazer, né? E tirando esse momento de crise, é ensinar habilidade social. Messina, se eu pudesse assim, falar uma coisa, assim, mãe, ensine o seu filho a ser mais autônomo possível. Autonomia para uns vai ser ler e escrever. Autonomias para outro vai ser usar o banheiro. E às vezes a gente esquece disso, a gente, né? E as questões de agressividade e impulsividade acontecem muito nessas crianças que não têm habilidade social. Então, ensinar habilidade social para o seu filho é chegar lá na frente e entender que ele pode ter uma vida mais autônoma sem ter agressividade. Muita mãe dessas mães solo que ficam abandonadas com a criança, machucadas, etc e tal, no momento de raiva até compreensível, a mãe vira para o filho e fala mal do pai. Seu pai não quer saber de você, é só a gente, etc e tal. E aí, isso é bom para a criança? O filho sabe que o pai não é bom, ela não precisa falar. Não precisa falar, ele sabe. Independente de estar ou não no espectro, o filho sabe se o pai é ou não bom. Eu quero contar um exemplo aqui, é o seguinte. Um pai, você é uma péssima mãe, você não sabe cuidar dos meninos, pais separados. Na frente das crianças. Na frente de todo mundo. Aí a mãe um dia perdeu a paciência e falou, beleza, a partir de hoje é contigo, toma, leva e cuida. 48 horas ele ligou, não consegue viver sem você. Tá aqui, não dormiu, beleza. Então, a primeira coisa que não precisa falar, as crianças, elas entendem, mesmo estando dentro do espectro. Falar, se você tem uma criança que tem um nível de suporte menor, ela pode compreender aquilo de forma muito literal e vai piorar a ansiedade da criança. Então, pode prejudicar. Para mim, o pior não é o diagnóstico de criança grave. Para mim, o pior é a alienação parental. Eu tenho dificuldade de tratar pais em alienação parental. Porque, assim, eu sinto que os dois estão ali brigando, dois adultos com uma boa eficiência intelectual, se degladiando, atingindo flecha só na criança. Porque o maior prejudicado é a criança. O maior prejudicado é a criança. Sempre na alienação parental, o maior prejudicado é a criança. Lembrar, Messina, que a mãe, na maioria das vezes, é que sofre alienação. Mas existe mãe também que faz alienação parental. Sabe? Eu já tive mães que fizeram alienação parental por motivos pessoais, mas a grande maioria são os homens que fazem alienação parental. E é difícil. Muito autista tem comportamento considerado inadequado socialmente. Brincadeiras inadequadas, etc e tal. Como que a gente dá um exemplo de uma mãe, de uma brincadeira que pode parecer inadequada, mas que tem vários fundos ali importantes de desenvolvimento e que talvez ela não esteja percebendo e está... Então, o brincar é desenvolver criatividade. E aí, eu até acabei de lembrar da brincadeira, de uma história que eu tenho lá em casa, que é a brincadeira da Alguinha. Alguinha espivetada, Alguinha acelerada. Um belo dia, a Tamar estava tomando banho, e a Tamar me grita, Marcone, vem cá. O que foi, Tamar? Aí eu chego lá, a Alguinha abriu a gaveta do banheiro, tirou os cotonetes, jogou os cotonetes todos no chão, e tava pegando assim, cotonete 1, 2, 4, 8. Eu fiquei admirando. Ela tava fazendo PG, né? 1, 2, 4, 8. Progressão geométrica. E assim, só eu tava vendo, achei aquilo de uma
o neurologista, ele não tava mais o pai, tava o neurologista vendo assim, desenvolvendo de habilidade, motricidade fina, cognição, função executiva, sabe? E às vezes os pais acham que esse comportamento inadequado da Olga era um comportamento inadequado. E não era, era um desenvolvimento de uma criatividade. Eu até brinquei assim, quanto custa uma caixa de cotonete? Que eu tenho que jogar a caixa toda, R$5, R$6. Cara, eu pagaria 600 para ver ela fazendo aquilo de novo, sabe? Aquela brincadeira ali, porque eu não joguei a caixa de cotonete fora não, sabe? Eu guardei a caixa de cotonete, mas... E depois a tua mulher tratou o Tite, tá tudo certo. Infecção no vidro. Pago R$600 não, Tite. Então, eu entender que tem coisa que é brincadeira. E aí, quando a gente tem uma criança dentro do espectro, essas brincadeiras podem desenvolver habilidades, né? Um monte de habilidade. O que eu não posso deixar é repetição, repetição, repetição sempre na mesma brincadeira. Porque quando eu faço isso, eu faço com que a criança não aprenda. E aprender é ter outras habilidades. Se eu deixo só naquele momento, ela só vai ficar naquilo. Se eu deixo só no cotonete, ela vai aprender só o cotonete. Então, muitas vezes, o comportamento inadequado é desenvolvimento de criatividade, de habilidade motora, habilidade social. Então, ter esse olhar diferenciado. Olhar como neurologista a partir de hoje. Ele está brincando, deixa eu ver o que ele está fazendo. Pintura, se pintar. Cara, desenvolvimento sensorial. Eu tenho uma foto da Olga que ela tá azul. E eu assim... Vai fazer propaganda TIM. Exatamente. Eu feliz, a Olga toda pintada de azul. Coloquei a mãe... né, preocupada com a tinta no chão. Não, minha filha, isso é a melhor coisa que tem. Ela está se desenvolvendo, está desenvolvendo habilidade sensorial, né? Tá se tocando. Que bacana isso. Então, pensar desse jeito. Pensar como neurologista que vai entender que a atividade não é inadequada. Bom. Engraçado que o título do seu livro é Papai é Neuro, né? Então, tipo, para os pais também passarem a procurar um pouco esse olhar. Né? Você sabe por que do título? Não. Porque o papai é neuro. Porque lá em casa é assim... não quer tomar banho. Aí o papai pega o Jaspion da minha época, né? Pega o Batman e o Superman e fala, Augusto, quer dar banho no Batman ou no Superman? Ele levanta, no Batman, papai, já pega e já vai tomar banho. Aí a esposa fala, só faz assim porque o papai é neuro. Aí, tá fazendo birra, filho, vem cá. Poxa, cara, aí só faz assim porque o papai é neuro. Então lá em casa ficou, o papai é neuro, o papai é neuro. E o título veio por causa disso, porque... eu compreendi que eu uso técnica de comportamental com eles o tempo todo. Por quê? Porque eu estudo isso, então eu já sei como fazer, como ter essas habilidades. E aí, pegou. Aí o livro tem que chamar o Papai é Neuro. Se eu conseguir mostrar no livro isso que eu faço aqui em casa, vai ajudar muita gente. E o objetivo do livro é ajudar muita gente. Não é um livro para pais atípicos, é um livro para pais atípicos e típicos. Lá dentro vai ter um capítulo que se chama Abelhas Jataí. Conhece? Não. Abelha Jataí é uma abelha diferente. Ela é uma abelha que não tem ferrão, só ataca enrolando no cabelo. Elas produzem pouco mel, mas de super valor. O mel é muito valorizado, um mel maravilhoso. E elas não fazem as suas casas daquele jeito favos, de favos, não. Tem um favo, mas é um favo igual a um jarro. É um favo diferente. Então... descubra o que são as abelhas jataí. As abelhas jataí são abelhas atípicas. Interessante. Ao passo que tem brincadeiras que parecem inadequadas, mas elas estão se desenvolvendo, também tem brincadeiras que parecem brincadeiras saudáveis e não são. Por exemplo, aquele sair correndo do autismo, que é o eloping. Como que a mãe percebe aquilo e como que ela tenta trabalhar para aquele comportamento não ir adiante quando a criança, principalmente quando a criança for mais velha, quando a criança tiver mais idade e sair correndo no meio de um carro, de uma rua, etc. e tal. O que acontece, infelizmente, a gente tem toda hora notícia de atropelamento de autista e tudo. Como que a gente pode falar para essa mãe que ela pode trabalhar esse comportamento? Então, esse comportamento geralmente é comportamento de crianças que tem nível de suporte de 2 e 3. A principal orientação é vigilância, né? Assim, mesmo sem a criança ter ELOP, mesmo sem a criança ter autismo, se eu estou num lugar de risco, eu tenho que manter uma certa segurança dos meus filhos. Primeira coisa é isso. Se eu estou em cima de um terraço em que a criança pode
Primeira coisa é isso. E outra coisa é, mais uma vez, identificar o que desenvolve esses comportamentos. Falar com ele que eu vou ao shopping à tarde e andar com ele de manhã desenvolve esse comportamento? Poxa, eu não vou fazer isso. Sabe? Entender quais são os momentos que ele tem esse comportamento. Geralmente esse comportamento ele é desenvolvido por aumento de ansiedade. A criança, quando ela está sob estresse, sob ansiedade, ela vai desencadear. Então, nesses momentos, eu ficar atento. Vamos para a última pergunta. Bora. Estudos falam que até 78% das mães são abandonadas pelos pais. Abandonadas mesmo, nem olham para trás para a criança e tudo. O que a gente fala para esse pai que abandonou e o que a gente fala para essa mãe que está sozinha? Então, o que eu falo para a mãe? Falo com ela que a paternidade dela será muito mais completa, sabe? Ela vai conseguir ser uma pessoa muito melhor do que aquele pai. E outra coisa é que aquele pai não é gente boa. O que eu falo para esse pai? Tem um livro que fala assim, olha, ter filhos é igual fazer uma viagem. Você vai se preparando. Por exemplo, eu vou fazer uma viagem para Paris. Vou fazer uma viagem para Paris, comprei a passagem, começo a olhar os locais que eu vou ficar, eu começo a olhar os hotéis, onde que eu vou jantar, qual vinho eu vou tomar, onde que eu vou visitar. Só que ter filho, você vai fazendo essa viagem quando tá lá para descer no aeroporto de Paris. O piloto fala assim, gente, infelizmente, não conseguimos chegar a Paris e eu tive que voltar. E nós estamos descendo aqui agora no Rio de Janeiro. Você não levou roupa para o Rio de Janeiro porque Paris é frio, Rio de Janeiro é quente. Não tem Champs-Élysées, não tem a Torre, mas tem o Cristo, tem Copacabana, tem a Cafeteria Colombo. E dá para ser feliz, e muito feliz no Rio de Janeiro. Talvez com um pouco mais de cuidado, talvez com uma roupa um pouquinho diferente, talvez tendo que se adaptar a alguma situação. E esse pai que abandonou o voo em pleno descida para o Rio de Janeiro, ele está perdendo a oportunidade de conhecer essa cidade maravilhosa que é o Rio de Janeiro, de conhecer uma criança maravilhosa, que é uma criança dentro do espectro, e que vai fazer com que ele se torne um pai melhor. Eu estou no Rio hoje, e eu volto hoje com a bagagem com meus 2 filhos de ter feito um passeio maravilhoso, e o pai ele pode ter essa sensação também com os seus filhos, de ter feito uma vida maravilhosa ou ter simplesmente sido o biológico. Eu acho que ser o biológico é ser o incompetente. Eu posso testemunhar disso que você falou. Como eu sou um ser humano, não só um pai, mas um ser humano diferente, um ser humano melhor por conta deles, né? Os pais que ficam, de fato é isso mesmo. A gente aprende, a gente vira um ser humano melhor. Esse pai que abandona, ele é um pai mais fraco. Fraco de caráter. Médico não faz discussão social, sabe? Assim, toda vez que a gente entra em discussão social, mas na maioria das vezes, se ele abandonou por causa dessa, e a gente tem um monte que abandona por causa dessa situação, ele é um pai mais fraco, ele é uma pessoa pior. Pode ter certeza. Dr. Marconi, muito obrigado. Pessoal, estamos chegando no final do nosso podcast. Muito obrigado pelas suas contribuições aqui, maravilhosas, assim, para tocar, humanizar esses pais, essas mães. E é isso. Muito obrigado aí por ser o nosso quarto convidado em grande estilo, Dr. Marconi. Eu que agradeço a oportunidade. Parabéns pelo seu trabalho. Eu te acompanho porque eu vejo o carinho que você tem com os meninos. E já te falei que tem vídeo seu lá atrás que ficou marcado, já te contei. E queria te propor que continue nesse caminho sem outros objetivos, senão levar o conhecimento mesmo e levar a causa para que outras pessoas possam conhecer, entender e respeitar. Muito obrigado, doutor. Pessoal, muito obrigado quem assistiu. Vamos até a próxima.